pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho uma notícia boa para vocês hoje. Vocês não terão que me ouvir. Nem eu aguento me ouvir mais. Hoje o Sérgio vai falar. Que a gente possa realmente, nesse momento, manter o nosso coração sereno, tranquilo, agradecer imensamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, porque, embora os nossos olhos carnais não percebam, mas espiritualmente esse momento é uma verdadeira festa para a espiritualidade, porque eles sabem da necessidade que nós temos de melhorar o nosso coração, de entender, de compreender um pouco mais, para que a gente possa caminhar com mais segurança, né? E nós dependemos disso e, acima de tudo, eles também dependem disso, porque o trabalho na espiritualidade tem sido intenso mesmo, que a humanidade está passando por esse período de transformação juntamente com o planeta, e nós precisamos fazer e constituir um bom alicerce espiritualmente falando, né? Então que a gente possa fazer a nossa parte, né? Agradecendo a Deus, fechando os olhos nesse momento, sentindo esse abraço fraterno e amigo dos benfeitores espirituais, e com esse sentimento de gratidão nós dizemos: obrigado, Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas, por esse momento em que nós sentimos intensamente a sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a dilatar a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, para assimilar as palavras do Evangelho, e que tudo isso, Senhor, seja de grande valia para a nossa caminhada, que nós possamos olhar com muita humildade para dentro de nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transmutar, para que a nossa vida seja diferente e para que de alguma forma possamos todos nós ser instrumentos do Teu amor, da Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as imperfeições que ainda nos caracterizam, para que um dia, Jesus, na oportunidade que o Senhor nos oferece, que possamos nós, na espiritualidade maior, termos a nossa consciência tranquila diante do trabalho realizado aqui na terra. Que a Tua paz nos envolva, que o nosso domingo seja produtivo, abençoado, e que nós possamos, Jesus, levar conosco no bojo da nossa alma toda essa energia de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Será que nós entendemos, né, qual é esse amor? Será que nós usamos esse amor de Deus para nos ajudar, né? Ele é nosso Pai, né? E como todo pai, ama os filhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse amor, como muitas vezes nós reagimos, né, com relação a esse amor, ou achamos que há falta desse amor quando determinados acontecimentos ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa trajetória terrena. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, o amor de Deus, né? Muitas pessoas, né, elas dizem que oram todos os dias, né, pelos seus filhos, para protegê-los, né? E muitas vezes, quando eles perdem os filhos, né, eles se questionam: será que valeu a pena toda a fé que eu coloquei? Será que valeu a pena toda a minha oração, já que o que eu pedi não aconteceu, né? Então isso aí pode acontecer para cada um de nós, qualquer um de nós, né? Quando a gente perde um ente querido, né? E por que isso? Porque a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem seus pais. Mas muitas vezes nós vemos
pais enterrando seus filhos, né? Então, isso é uma dor muito grande, né? E essa dor é a dor da alma, né? Que é terrível, porque quando nós temos uma dor física, a gente vai ao médico, a gente compra medicamento e a dor passa, né? Mas quando a dor é da alma, quando a dor é do sentimento, ela é terrível, né? Então ela não passa tão fácil assim, né? E muitas vezes, né, várias pessoas, né, elas diante desse acontecimento, elas perguntam, né, questionam, onde estava Deus que não impediu que isso acontecesse, né? Onde estava Deus que deixou morrer tantas crianças, que deixou morrer tantas pessoas de bem? E aí se questionam, não é? E a doutrina espírita, ela nos explica, né, que dar resposta a esses questionamentos, porque a fé raciocinada que a doutrina espírita usa, que nós usamos, ela não exime o espírito da dor, de forma alguma. A dor vai existir, né? Mas, né, o que vai amenizar a dor, né? É a compreensão que nós temos que ter desses acontecimentos. Então, aí a dor vai ser compensada, e aí só o tempo é que vai, né, nos ajudar, né, a esquecer, né, o que aconteceu, né? E muitas vezes pessoas que não são espíritas, né, eles chegam para nós espíritas e falam: para vocês é fácil, né? Vocês são espíritas, né? Vocês não sentem isso, né? Não sentem a dor. Nada disso, a gente sente como qualquer um outro, né? Como qualquer um outro, né? O que nós, através do nosso entendimento, nós não vamos fazer é nos desesperar, né? Não questionar: Deus, por que você fez isso, né? Onde você estava? Você estava dormindo? E isso nós não vamos chegar a fazer, porque nós já temos conhecimento suficiente do porquê que determinadas coisas acontecem na vida, por mais que a gente não aceite, né? Mas a gente entende, né? E esse sofrimento vai vir da mesma forma, né? Porque qualquer um de nós sente, né, a ausência daqueles que partiram, que nós amávamos muito, né? E qualquer um de nós, independente de religião, vai sentir um vazio no coração, que é a perda daquele ente querido, né? Então não é porque é espírita e não vai sentir nisso, vai entender melhor o que acontece, né? E os espíritos, né, eles, através do livro dos espíritos, eles respondem a Kardec e falam que Deus é amor, é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas que existem, né? E ainda falam muito mais, que Deus é amor, né? Deus é amor, é a essência pura do amor, é o amor divino, e ele é misericórdia, justiça e amor também, né? Então, a resposta para essas pessoas que se tornaram incrédulas é essa, né? Tudo isso é o que Deus é. Então, quando a gente não aceita isso, quando a gente faz esses questionamentos, nós estamos desacreditando do nosso Pai, né? Nós não estamos acreditando que Ele nos ama e está sempre cuidando de nós constantemente, né? O ser humano, né, ele ainda está muito distante de entender a divisão e a grandeza do amor de Deus, né? O ser humano. Nós vemos as pessoas questionando, né? Mas se Deus ama tanta gente, né?
por que que Ele nos colocou no mundo para sofrer? Então a gente questiona isso, né? E diante de uma situação difícil dessa, né, em que esses fatos são irreparáveis, né? Nós dizemos: Deus do céu, por que você não impediu isso? O que você estava fazendo naquele momento? Né? Então, isso é muito ruim para nós pensarmos dessa forma, né? Que Ele tenha sido o causador dessas tragédias. Ele realmente permite que essas coisas aconteçam. Mas por quê? Porque tudo tem uma razão de ser. Por que acontece com uns e não acontece com os outros, né? Então, tudo tem uma razão de ser e nada acontece na nossa vida por acaso, né? Então, nós precisamos entender esse amor de Deus, né? E, para tanto, nós temos que fazer uma associação com o amor humano, o nosso, né? E nós ainda estamos, né, com relação ao amor, iniciando as primeiras palavras do alfabeto do amor. Estamos engatinhando ainda no amor. Ainda hoje, depois de tantos anos, que Jesus esteve aqui para nos ensinar esse amor. E a gente não aprendeu ainda, né? E Jesus veio para estar entre nós pelo amor que Ele tinha pelo ser humano, né? Então Ele sofreu todas as injeções materiais que Ele podia sofrer, sem privilégio nenhum, né? E Ele mesmo que nos disse dessa forma: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. São palavras do Mestre. Se nós não entendermos, né, esse amor que Jesus veio de colocar, esse sofrimento que fez por nós, que não foi só a morte na cruz, né? Foi toda essa passagem que Ele, desses 30 anos que Ele viveu conosco, que Ele recebeu, como eu falei, sem privilégio nenhum. Foi uma pessoa que sofreu tudo que podia sofrer, né? Então, se nós não entendemos esse amor de Jesus por nós, como é que nós vamos entender a grandeza do amor de Deus para conosco, né? Fica difícil. Então, o grande exemplo do amor foi feito por Jesus aqui entre nós, né? E permanece até hoje. É válido, né? 2000 e tantos anos atrás, mas ainda é válido para nós nos conscientizarmos desse amor divino, né? A nossa comparação, né, de ser humano com Deus, ela é muito material, né? É muito humana, né? Por quê? Porque o nosso amor aqui ainda é muito possessivo, né? Porque a gente fala, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, meu namorado, minha posse, né? É meu. Então isso é uma posse. Então o nosso amor é possessivo e muitas vezes nós não aceitamos quando esse amor é rejeitado, porque muitas vezes ele acaba, né? Porque tem que ter os dois lados amando, né? Um só, né? Então esse amor é muito possessivo, né? Mas é bom que ele exista, porque aos pouquinhos a gente vai aprendendo até ele se sublimar, como o amor que Jesus nos explicou, né? E dizem os Espíritos para nós, né, através das comunicações, que quando duas pessoas se amam, né, quando elas têm um sentimento, né, amizade, respeito entre elas, né, os corações, eles batem as mesmas vibrações quando isso ocorre. E
ele gera essas vibrações, geram luz. E essa luz é o amor. Então está começando aí o entendimento, quando há essa reciprocidade entre duas pessoas que se amam. Então, aquela possessividade já não está mais existindo, né? Porque é recíproco, né? Um com relação ao outro, né? Nós amamos demais os nossos filhos, né? E nós queremos tudo para eles, né? Se nós pudéssemos, né, nós sofreríamos no lugar deles, para que eles não sofressem, né? Nós absorveríamos todas as dificuldades, pouparíamos todos esses sacrifícios que são os nossos filhos, se nós pudéssemos. Nós como pais humanos. Imagine o que Deus não pode fazer como Pai Criador, muito mais do que nós, né? E nós não podemos fazer isso, e Deus também não pode. Ele poderia fazer. Por que ele não pode fazer? Porque ele vai ver que não houve mérito nenhum para cada um de nós. Se ele está fazendo por nós, que mérito nós vamos ter? Nenhum, né? Ou de mérito, se nós não fizermos, né? E aí, não só nós não podemos fazer por nossos pais, né? Muito menos Deus. Até porque todos nós temos a grande coisa que Deus nos deu, o livre-arbítrio, de fazermos o que quisermos da nossa vida. É um direito que todos nós temos e que nossos filhos, se nós protegemos, também têm. Então, muitas vezes, por mais que eu proteja, por mais que eu seja um pai, né, perfeito, né, entre aspas, se meu filho quiser ou minha filha quiser tomar o caminho diferente daquele que eu gostaria que ela tomasse, que ele tomasse, é o livre-arbítrio dele, não tem jeito, a gente não pode impedir, a gente pode fazer tudo para que isso não aconteça, mas impedir é impossível, né? Justamente por essa propriedade que Deus nos deu. Lógico que isso tem um custo, o livre-arbítrio, né? Tem um custo, que é a responsabilidade, quando a gente assume alguma coisa, e as consequências. As consequências vão ser somente daqueles que estão exercendo o seu livre-arbítrio, exclusivamente. É uma opção, né, de cada um de nós, né? Deus, né, Ele planejou para nós, né, um futuro maravilhoso, né? Um futuro excepcional, né? Para que nós fôssemos felizes, né? E naquele momento, lá no universo, no momento que não nos é dado, né, saber quando foi, Ele nos criou. Ele nos criou com muito amor e carinho, sem dúvida, porque tudo que parte dele, parte com amor, né? E aí, Ele, com os olhos, né, em cada um de nós, né? Porque antes de nós existirmos, Ele já pensava, já sonhava em criar cada um de nós, né? E foi isso que Ele fez. E ao fazer isso, né, o que Ele fez? Ele nos deu a oportunidade dessa existência, ou de qualquer uma que nós tivemos aqui, né? O sopro da vida foi que Ele deu para nós, né? Olhando o fundo dos nossos olhos, e preparou, não sofrimento para nós, preparou um futuro maravilhoso para cada um de nós. E
Ele nos deu a oportunidade, né, de caminharmos, né, nessa jornada importante para o nosso espírito em direção da perfeição, né? Nós só seremos totalmente, plenamente felizes quando nós formos perfeitos. Enquanto nós ainda formos, por menos que seja, imperfeitos, nós vamos ter momentos infelizes, sem dúvida. Porque o espírito só vai se sentir, o nosso espírito só vai se sentir feliz quando ele chegar na perfeição. E isso é a jornada que Deus nos deu, né, para chegarmos nessa perfeição, né? É lógico que nós podíamos fazer tudo como nós, seres humanos, que gostaríamos de fazer pelos nossos filhos, né? Deus também. Só que Deus, ao dar essa trajetória para nós, Ele nos deu ferramenta para que nós usássemos e fizéssemos isso. E quando Ele fez, né? Quando Ele fez esse futuro maravilhoso e nos criou para que nós fôssemos felizes, nós temos a obrigação de ser felizes. Somos nós mesmos, né? E essa felicidade vai ser o fruto da perfeição que nós teremos que chegar, né? Então esse caminho é dado por Deus, né? E só nós podemos fazer isso, só depende de nós, de cada um de nós, né? As ferramentas estão aí, o Espiritismo nos ajuda a usar essas ferramentas, mas depende de cada um de nós, né? Nós semeamos e colhemos tudo aquilo que fizemos, tá? Então, a semeadura, né, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Então, hoje, né, nós estamos colhendo aqui tudo que nós plantamos lá atrás, no passado, nas múltiplas existências que nós já tivemos, né? E hoje nós estamos, né, plantando tudo que vamos colher lá na frente. Então a vida presente, ela é muito importante para nós. Então que nós temos que nos preocupar com a vida presente. A vida passada já foi. O que ela deve nos ajudar é que a gente não repita os erros que fizemos no passado. Porque nós sabemos o que fizemos, né? É só olhar para dentro de nós e nós sabemos como nós somos, né? Porque não é esse aspecto externo, né, que importa, não. Não é essa beleza que muitos têm. Não, o que importa é o aspecto interno, é a beleza interna. Então nós sabemos, né? Então, se nós hoje, que temos a oportunidade, que temos as ferramentas, né, nós plantarmos, né, coisas boas, nós vamos colher coisas boas lá no futuro, né? Então, isso é para nos mostrar, né, o porquê que Deus não vive por nós, como também nós não podemos viver pelos nossos filhos, né? Porque cabe a cada um escolher, né, o destino da vida de cada um. Só depende de nós, não depende de mais ninguém. Não existe esse negócio, não, meu destino é esse mesmo. Não, o destino quem faz é você que escolhe, né? Como sempre falamos, através do livre-arbítrio, né? E esse amor de Deus é imensurável, né? Como qualquer pai, mais ainda de um pai
com a grandeza dele, com a bondade dele, da justiça dele, da misericórdia dele. Então ele não faz distinção em nenhum filho, como muitas vezes a gente faz, né? Gosta mais de um do que do outro, tal. Mas ele não, ele trata todo mundo igual, porque ele criou todo mundo com o mesmo intuito para cada um, né? Então ninguém veio aqui para sofrer, nós viemos aqui para ser felizes. O sofrimento faz parte da evolução, então nós temos que entender a necessidade que todos nós temos de evoluirmos espiritualmente. Podemos evoluir de tudo que é forma, materialmente, socialmente, é um direito que ele nos deu. Não, eu trabalho, eu tenho, uso o fruto do meu trabalho honestamente, ótimo, você está muito bem, tem uma excelente casa, um carro maravilhoso, tem ótimo salário, ótimo, você fez para isso, só que o mais importante é não essa evolução material, e sim a evolução espiritual, que todos nós temos para chegarmos na perfeição. E aí sentimos realmente o que é felicidade plena. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós refletirmos um pouco. Para nós que temos conhecimento, não desesperarmos com as coisas ruins que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, né? Além das boas, mas não, e não colocarmos a culpa em Deus. A culpa é sempre nossa. Que Jesus nos ajude, nos acompanhe a entender as suas palavras, né? Estão todas no Evangelho. Tudo isso está no Evangelho para nos ajudar. As ferramentas que eu falei estão todas no Evangelho. Que Ele nos ajude a colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia, para que a gente tenha essa existência que é a que importa hoje aqui, né? Feliz da melhor forma possível, né? Muito obrigado, um bom dia para todos. Nós vamos então, mais uma vez, envolvidos nesse convite amoroso e divino, de fazermos a auto-reflexão, que nós possamos, nesse momento, sintonizar o nosso pensamento e a nossa alma com os benfeitores da luz, que se movimentam insistentemente nos convidando para que nós possamos expandir a nossa mente, o nosso espírito, muito além das nossas necessidades pessoais. Esquece aquilo que você necessita, esquece as tuas dores, esquece esse momento que muitas vezes você esteja passeando por momentos desafiadores e vá muito além, atinja o coração daqueles que se movimentam no mundo ainda com desconhecimento do porvir, aqueles que não têm a condição verdadeira de levar o seu pensamento em prece e oração, aqueles que se encontram tão distraídos que não percebem a sua criação divina. Para todos eles que nós possamos emanar os nossos melhores sentimentos, essas almas que ainda se arrastam pelo mundo na ignorância e que muitas vezes, de maneira muito agressiva, como uma autoproteção, agride o seu semelhante e o seu irmão. Que nós possamos ter piedade e compaixão para com aqueles que ainda se escondem na escuridão. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos fazer tanto mais, desde que haja em nosso coração o desejo verdadeiro
e sincero de vivenciarmos esse sentimento do quanto tanto foi falado hoje, esse amor que a humanidade ainda não compreende, esse sentimento que pode trazer toda a mudança necessária para que o nosso mundo se transforme em eterna luz. Muitos irmãos que trafegaram pelo mundo revestidos do material, do corpo material, conseguiram de alguma forma elevar-se a tal ponto de conseguir a autoiluminação. Pessoas que conseguiram de verdade manifestar do seu espírito esse amor incondicional, conseguindo muitas vezes através da oração e da prece iluminar-se, mesmo aqui no mundo material. É o caso do nosso irmãozinho Francisco de Assis, que em momentos oportunos elevou o seu pensamento com tanto amor, com tanto fervor e com tanto desejo de auxiliar o seu próximo, que conseguiu a sua autoiluminação. Outros irmãos que se dedicaram pelo bem da criatura humana também o fizeram. Que possamos nós, mesmo diante da nossa pequenez, ainda com os nossos pensamentos restritos, a nossa inteligência limitada, que nós possamos olhar para dentro de nós e verificar o quanto nós podemos fazer. Que manifeste-se o amor de Deus através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e do nosso olhar. Que a paz do Senhor possa nos confortar. Que nós possamos, a todo instante, a todo momento, utilizar os recursos que nos são favoráveis para fazer com que a nossa vida se faça diferente, mas olhando um pouco menos para nós mesmos, mas nos comprometendo em servir aqueles que estão em torno de nós. Que a paz e que o amor do Cristo permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.